todos que nos prestigiam essa noite, público presente, cumprimentar os funcionários da casa, Dr. Vilela, que nos alegra novamente com a sua presença. Convidar o senhor secretário a efetuar a chamada dos senhores vereadores. Altair Pavani. Presente. André Luiz de Miranda. Presente. Antônio Ângelo Caprio. Presente. Dr. Antônio Junqueira Vilela. Presente. Celso Luiz Lanza. Presente. Guilherme Colombo da Silva. Presente. José Eduardo Aguiar. Presente. Roledair Braz de Souza. Presente. Sebastião Donizete Monteiro. Havendo número legal, declaro aberta esta 56ª sessão ordinária. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o senhor secretário a efetuar a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura do novo vereador Sebastião Donizete Monteiro. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levantem. Aprovado. Está em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levantem. Aprovado. Peço aos senhores secretários que efetuem a leitura da matéria do expediente. Ofícios do senhor prefeito municipal. Ofício número 346/2015, Santander, 9 de outubro de 2015, prezado senhor. Cumpre-nos através do presente encaminhar a essa Casa de Leis cópia dos balancetes da receita, despesa, financeiro e os boletins financeiros de caixa, referente ao mês de setembro de 2015, bem como cópias dos comunicados dos recursos federais recebidos, cumprindo o que determina a Lei número 9.452, de 20 de março de 97. Sendo só para o momento, aproveitamos para reiterarmos os protestos de real estima e consideração. Atenciosamente, Marcelo Ercolim, prefeito municipal. A receita referente ao mês de setembro de 2015 é R$ 3.468.410,75. Ofício 379/2015, Santander, 3 de novembro de 2015. Senhor presidente, tem a satisfação. Senhor presidente, como todos os vereadores têm cópia dos projetos, eu peço a dispensa do projeto 60, 61 e 62 oriundo do Executivo e o 63 oriundo do Legislativo. Senhor vereador, só leia esse outro ofício, esse daqui é o outro ofício, tchau. Isso. Não, desculpa. Tenho a satisfação de me aproximar de Vossa Excelência para, na oportunidade, solicitar a devolução do projeto de lei número 56 de 2015. Sem mais para o momento, eu renovo meus protestos de levar em consideração. Atenciosamente, Marcelo Ercolim, prefeito municipal. Está em votação o pedido de retirada do projeto de lei número 56. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levantem. Aprovado a retirada do projeto de lei número 56 de 2015. Ofício 361/2015. Santander, 21 de outubro de 2015, senhor presidente. Senhor presidente, como todos os vereadores têm cópias, como já citei, eu peço a dispensa da leitura do projeto 60, 61 e 62, oriundo do Executivo, e o 63, oriundo do Legislativo, e apenas seja lido os tópicos de cada projeto. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura do novo vereador Sebastião Donizete Monteiro. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levantem. Aprovado o pedido. Pedir para o senhor secretário ler somente os tópicos dos respectivos projetos. O projeto de lei número 60 institui o programa de recuperação fiscal, REFIS, e dá outras providências. O projeto de lei 61 autoriza a concessão de subvenção à Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Santa Adélia, no valor de R$ 150 mil. O projeto de lei número 62 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal permanente da Prefeitura do município de Santa Adélia e da outras providências. A criação do cargo de Educador Físico da Saúde, um cargo. O
projeto de lei número 63 do Legislativo altera a redação da letra B do artigo 2º da Lei 3.366, de 9 de setembro de 2015. Passaremos agora pela proposição apresentada pelos senhores vereadores. Requerimentos. Senhor presidente, eu peço autorização para fazer dois requerimentos verbais. Se o senhor me autorizar. O primeiro requerimento é direcionado ao nosso jurídico, que ele responda por escrito a possibilidade de nomear as áreas de preservação permanente dentro da área do nosso município. O segundo requerimento é direcionado ao senhor prefeito municipal, se há a possibilidade de viabilizar estudos para que forneça à municipalidade a internet e a rede de Wi-Fi gratuitamente, pelo menos na área central, ali na Praça Ademar de Barros, uma vez que a gente tem conhecimento, principalmente os jovens, adolescentes, crianças, eles ficam procurando onde existe essas redes abertas, e a gente fica até comovido, até com dó, porque é difícil já conseguir o aparelho celular, e eles não conseguem o acesso à internet, justamente porque hoje ainda é um processo caro, e a gente tem uma comunidade muito carente, e peço a ele então que ele viabilize esse estudo aí, responda se há essa possibilidade, para que forneça essa gratuidade, pelo menos na Praça Ademar de Barros. Então eu peço que o senhor coloque em votação os dois projetos, os dois requerimentos. Está em discussão os dois requerimentos verbais feitos pelo vereador José Eduardo Aguiar. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levanta. Aprovado. Passaremos agora aos requerimentos de pesar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, faleceu recentemente a excelentíssima senhora Aparecida Malavase Moraes. A extinta pertencia à tradicional família local e era pessoa perfeitamente identificada com os ideais da comunidade santanderiense. O seu passamento provocou assim geral consternação. Requeiro, pois, à mesa, ouvido o plenário, seja registrado na ata dos nossos trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento da excelentíssima senhora Aparecida Malavase Moraes, que se oficie a excelentíssima família enlutada, comunicando a deliberação desta Câmara Municipal. Câmara Municipal de Santa Adélia, 3 de novembro de 2015, vencido pelo vereador Celso Luiz Lanza. Quero dizer ao senhor vereador que o requerimento será encaminhado à família enlutada. Indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Adélia, os documentos que constituem o arquivo morto da unidade de saúde do distrito de Botelho estão guardados em um pequeno dependência situada no cemitério. Acontece que o telhado dessa dependência se encontra danificado, com goteiras que danificam os documentos na mesma existente. Urge, pois, que a administração, com urgência necessária, efetua o reparo da cobertura da referida dependência e que, com urgência também, inicie a construção em um local mais adequado de uma dependência apropriada para a guarda e manutenção da referida documentação. Nesse sentido, indico a douta mesa, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito do município. Câmara Municipal de Santa Adélia, em 3 de novembro de 2015. Vem assinado pelo vereador Altair Pavani. Quero dizer ao senhor vereador que a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Passaremos às correspondências de diversos. Ofício número 150/2015, Santa Adélia, 3 de novembro de 2015. Senhores vereadores, sirvo muito presente para apresentar aos nobres pares o balancete da receita e despesa desse legislativo, correspondente ao mês de novembro de 2015. Na oportunidade, apresento-lhes meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Guilherme Colombo da Silva, presidente da Câmara. Dinheiro em caixa da Câmara Municipal hoje,
é de R$ 166.448,59. Companhia Energética de São Paulo, 20 de outubro de 2015, senhor presidente. Com respeito ao ofício número 144/2015, de 6 de outubro de 2015, recebido nessa Companhia Energética de São Paulo, em 15 de 10 de 2015, informamos a impossibilidade de atender ao pleito, em virtude de, atualmente, a CESP produzir alevinos apenas para repovoamento de seus reservatórios nas bacias dos rios Paraná e Paraíba do Sul, sendo os reservatórios da bacia do Rio Tietê, região onde está localizado esse município, operados pela concessionária AES Tietê. Atenciosamente, Mitu Irota, diretor de geração. Cerrada a leitura da matéria do expediente, passaremos ao uso da palavra. De acordo com os vereadores inscritos, tem a palavra o novo vereador Dr. Antônio Junqueira Vilela. Senhor presidente, inicialmente requeiro de Vossa Excelência autorização para fazer uso aqui do meu próprio assento, da minha cadeira como legislador, como se na tribuna estivesse. Ok, senhor vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não poderia deixar de fazer uso para cumprimentar Vossa Excelência e todos os colegas vereadores dessa casa, pessoal que nos auxilia nos serviços burocráticos, esse serviço que se destaca pela satisfação que todos temos em recebê-los. Toninho, o Maurício, a Neia, que está lá para dentro. Nós ficamos muito contentes de podermos estar aqui de volta. Eis que nós fomos convocados para uma guerra, e todo aquele que é inscrito, todo aquele que está inscrito para defender o seu estado, a sua integridade física, ele não pode se acovardar. Ele tem que ir lá e honrar. Ele tem que honrar e ele não pode ter medo. Porque o medo a gente tem conosco mesmo, conosco dentro de nós. Mas ele não pode ter medo de virar as costas e sair correndo. Não pode ser covarde. E tem guerra que assusta a gente. Tem guerra que tem os contornos de escaramuça. Escaramuça, para aqueles que não estão acostumados com os termos bélicos, é aquele que vem o inimigo e nos rechaça, e nos domina a todos, elimina a todos, mata a todos, não deixa um sobrevivente sequer. Mas nós não podemos pensar em escaramuça. Nós temos que pensar que nós vamos lá, nós vamos enfrentar o inimigo, porque nós não sabemos que jeito ele é. Ele não dá fácil para nós. Ele simplesmente chega, se instala, age e não mostra a cara para nós enfrentar. Porque se ele mostrasse a cara, o Aguiar sabe disso, nós iríamos pegá-lo. Pelo menos para saber por quê. Mas ele não mostra a fisionomia. Nós temos que usar o nosso trabalho de inteligência, né, Aguiar? A nossa investigação, a inteligência. Coadjuvado, talvez até protagonizado, que é a palavra mais certa, por outras pessoas. Aqueles que entendem de cuidar daquilo, é que vai cuidar. E nós temos que nos entregar àquelas pessoas
sem saber que fim vai ter. Temos que entregar a nossa integridade, temos que entregar a nossa pessoa na mão de outro. Para isso nós temos que confiar nele. Para que a escaramuça não ocorra. E eu estava numa batalha dessa, que eu fui convocado. Eu fui convocado não é por homens normais igual nós, fui convocado por Deus. E Deus me deu a oportunidade de estar aqui de novo. Quero agradecer a todos pelas orações que fizeram, tenho certeza que pelos pedidos, pela demonstração de amizade e carinho. E principalmente a Deus, por eu estar aqui e ter controlado esse inimigo voraz. Agora nós algemamos o gajo. Procuramos caprichar na algema, tomara que ele não se solte. Eu fui lá no instinto de preservação, amarrei os pés dele também. Mas você sabe como é que é? Tem sujeito que é liso, né, Guiar? Tomara que esse não seja. Deus quiser. Graças a Deus estamos aqui de volta. Quero agradecer a todas as orações, a minha família, aos amigos, por nos dar mais um tempo aqui. Nós gostamos da vida, nós gostamos de viver, nós gostamos das pessoas, nós gostamos de ter amizade. Nós não somos refratários às coisas da vida. Pelo contrário, nós queremos absorver, queremos ter as pessoas do nosso lado. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, meus companheiros. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Deus por permitir que eu esteja hoje aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, passaremos para a ordem do dia. Convidar os senhores secretários a efetuar a leitura dos pareceres das comissões técnicas competentes referentes aos projetos de leis constantes dessa ordem do dia. Projeto de lei número 59, objeto do pedido de vista na sessão anterior. Esse daqui não está aqui, né? Obrigado. Pera lá. Projeto de lei 59/2015. A Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, nada tem a opor. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 59 para a ordem do dia, eu coloco em discussão. Senhor presidente, esse é o projeto lá da... Esse é o que... Esse é o projeto da nomeação da praça. da praça lá. Ele deu favorável parecer, né? Verbalmente, né, Nilo? Eu até fiz o requerimento agora para a gente ter por escrito, para a gente ficar documentado. Porque ele não renovou o parecer dele, mas o Nilo já disse que foi... deu. É, né? Então, beleza. Encerrar a discussão, passaremos à votação nominal, já que a presente proposição está sujeita ao quórum de 2/3 para o seu acolhimento. Será efetuada a chamada dos senhores vereadores. Os que estiverem de acordo respondam sim, e os contrários respondam não. Altair Pavani. Sim. André Luiz da Miranda. Sim. Antônio Ângelo Capra. Sim. Dr. Antônio Junqueira Vilela. Sim. Celso Luiz Lanza. Sim. Guilherme Colombo da Silva. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Olidair Braz de Souza.
Sebastião Donizete Monteiro. Sim. Tendo o presente projeto obtido 9 votos favoráveis, alcançando, pois, o quórum legal, declara aprovado em única discussão. Projeto de lei número 60. O projeto de lei número 60, que é o do Refis. A Comissão de Justiça e Redação nada a opor. E a Comissão de Finanças e Orçamento também nada a opor. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 60 para a ordem do dia e coloco em discussão. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade em única discussão. Projeto de lei número 61. O projeto de lei 61, que é da subvenção à Santa Casa. A Comissão de Justiça e Redação nada a opor. E a Comissão de Finanças e Orçamento nada a opor. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social também nada a opor. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 61 para a ordem do dia e coloco em discussão. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade em única discussão. Projeto de lei número 62. O projeto 62 é o que dispõe da criação do cargo de provimento efetivo. A Comissão de Justiça e Redação nada a opor. A Comissão de Finanças e Orçamento nada a opor. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social também nada a opor. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 62 para a ordem do dia e coloco em discussão. Eu questionei o prefeito sobre esse cargo que está sendo criado e para inaugurar essa Academia da Famílias, que é o Ministério da Saúde exige que seja contratado esse profissional para... É a formação em Educação Física, pelo que entendi? Isso. É? É essa academia que foi construída aqui ao lado da Câmara. Encerrada a discussão, passaremos à votação nominal, já que a presente proposição está sujeita ao quórum da maioria absoluta para o seu acolhimento. Será efetuada a chamada dos senhores vereadores. Os que estiverem de acordo respondam sim e os contrários respondam não. Altair Pavani. Sim. André Luiz de Miranda. Sim. Antônio Ângelo Capo. Sim. Dr. Antônio Junqueira Vilela. Sim. Celso Luiz Lanza. Sim. José Eduardo Aguiar. Sim. Oledair Braz de Souza. Sim. Sebastião Donizete Monteiro. Tendo presente o projeto de lei obtido 8 votos favoráveis, alcançando, pois, o quórum legal, declaro aprovado em única discussão. Projeto de lei número 63. Projeto de lei do 63 do Legislativo. As comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor diante do projeto. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 63 para a ordem do dia e coloco em discussão. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade em única discussão. Passaremos agora à apreciação em primeira discussão do projeto de lei número 54/2015. O 54, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2016, tem os seguintes pareceres. Todas as comissões permanentes nada tem a opor
diante do presente projeto. É o nosso orçamento, né? Isso. Presidente? Estimou em quanto o orçamento para 2017? 2016, aliás. Toninho depois vê para nós. Não. É isso aí mesmo. 44 milhões 500 mil reais. 44. Obrigado. Diante dos pareceres das comissões competentes, eu passo o projeto de lei número 54 para a ordem do dia e o coloco em primeira discussão. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrário se levantem. Aprovado por unanimidade.